Entrando em seu segundo mandato, o vereador Dilemário Alencar do PROS foi reeleito com mais de 3.300 votos na capital. Ele promete ser um dos parlamentares mais atuantes na Câmara de Vereadores de Cuiabá. E é para saber quais são os principais pontos que deverão ser defendidos por ele na próxima legislatura. A gente conversa ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o vereador Dilemário Alencar. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença. Parabéns pela reeleição. Bom dia, é uma satisfação e quero já agradecer à população cuiabana pela reeleição do vereador Dilemário Alencar. Toda vez que acaba uma eleição, vereador, a gente ouve o seguinte, principalmente vocês políticos falam isso, qual foi o recado das urnas? Na sua opinião, qual foi o recado das urnas de 2016? Para mim o recado foi muito claro, que a maioria da população está insatisfeita com a forma que a classe política vem atuando em todas as esferas dos parlamentos, e também no executivo, né? A abstenção foi recorde, somando os votos nulos e brancos. Quer dizer, é um recado muito duro para a classe política. Quem quiser entender, que entenda. É preciso que realmente a classe política passe a atuar numa sintonia mais aberta com a população, fazendo uma boa gestão, uma boa política, zelando os recursos públicos. A população não aguenta mais a forma do modus operandi da velha política. Eu espero que com o que ocorreu em todo o Brasil, com a grande abstenção, os votos nulos e brancos, a classe política coloque a mão na consciência e procure atuar de forma mais positiva. Aqui em Cuiabá, por exemplo, primeiro turno, 128 mil entre brancos, nulos e abstenções. Agora, no segundo turno, mais de 150 mil não votaram em ninguém. Por exemplo, vamos pegar o seu mandato na Câmara. O que o senhor acha que o senhor deveria mudar enquanto vereador para atender esse eleitorado que não votou em ninguém nessas eleições? Eu acho que tem que trabalhar ainda mais, né? Apesar que a gente entende que fomos um vereador atuante, exercemos o verdadeiro papel do vereador, que é de fiscalizar o executivo, de fazer a comunicação entre a comunidade e o próprio executivo. Por exemplo, nós lutamos muito para que a atual gestão fizesse a licitação do transporte coletivo, combatemos não os radares, mas a indústria da multa. Tivemos atento à questão da saúde. A saúde de Cuiabá, apesar de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais nos últimos 4 anos, Cuiabá recebeu essa soma, quase nada melhorou. As pessoas continuam agonizando nos corredores do pronto-socorro. Então, o político tem que estar sempre atento e o vereador Dilemário quer se dedicar ainda mais, trabalhar ainda mais para receber aprovação popular. Por exemplo, nós estamos agora a questão do saneamento aí, a CAB está sob intervenção, veio a notícia ontem agora de que a possibilidade do BNDES e também o Grupo Votorantim assumir a administração do saneamento em Cuiabá. Uma decisão dessa, na sua opinião, como é que deve ser feita? O prefeito eleito, o Emanuel Pinheiro, tem que tomar essa decisão? Vocês, 25 vereadores eleitos, tomam essa decisão? Ou vocês têm que consultar a população cuiabana para depois agir politicamente? Antônio Carlos, eu fui o primeiro vereador a cobrar que o Executivo fizesse a intervenção na CAB quando a CAB não cumpriu as metas da universalização da água. Eu penso que agora, depois da intervenção e com o novo prefeito eleito, salutar que o atual prefeito busque o entendimento com o prefeito eleito Emanuel Pinheiro para resolver esse problema da intervenção na CAB. Nós temos que resolver esse problema. Ainda tem muitos bairros que sofrem com a falta de água e nós temos um grande problema, que é a falta da rede de esgoto, da coleta e tratamento de esgoto. Cuiabá praticamente joga o seu esgoto 75% in natura no Rio Cuiabá e nós temos que ter uma política clara nesta área para salvar o Rio Cuiabá, salvar o nosso Pantanal. E aí tem uma outra ação pública relacionada a isso, do saneamento. O senhor mesmo tem defendido, o senhor foi que propôs a criação de um fundo municipal da questão garantir a pavimentação asfáltica em Cuiabá. Foram feitos 300 quilômetros na gestão aí do Mauro Mendes, mas não se faz asfalto antes de se fazer a rede de esgoto e a rede de água. As duas ações têm que estar programadas. É possível isso, vereador? Tinha que fazer um entendimento entre a empresa de saneamento, a CAB, e o próprio executivo. Não é possível você fazer 300 quilômetros de asfalto novo sem que antes seja feito todo o trabalho da rede coletora para o tratamento do esgoto, porque senão você faz o asfalto novo, passa um tempo, vem a CAB, quebra todo aquele asfalto e traz prejuízo à população, ao erário público. Acho que tem que haver essa inteligência. Cada bairro que for ter o seu asfalto novo, antes veio o trabalho da empresa de saneamento para fazer o trabalho necessário
para a rede de saneamento. Outra questão relacionada também ao asfalto é que esses dias mesmo alguma pessoa comentou com a gente sobre isso, de que as camadas de asfalto estão sendo colocadas nas avenidas principais, umas sobre as outras. Isso tem elevado o nível das avenidas. Por isso que quando chove, quando tem essas chuvas torrenciais, há os alagamentos das avenidas principais do centro de Cuiabá. Fora a falta de galerias pluviais para coletar essa água da chuva. Isso também é outro problema que precisa ser resolvido aqui em Cuiabá. Já recebi muito essa reclamação. Se você pegar a avenida do CPA, o recapeamento da avenida do CPA, as bocas de lobos, por exemplo, não estão sendo recuperadas, né? Tem várias bocas de lobo estouradas na avenida do CPA, isso é um problema sério. Eu acho que se você vai recuperar uma avenida, você tem que olhar toda esta questão de infraestrutura. Por exemplo, o recapeamento das ruas da grande CPA foi uma vergonha. Inclusive, eu penso que o Ministério Público tem que dar uma olhada. Principalmente jogaram lá um piche e venderam como um asfalto, um recapeamento de qualidade na grande CPA. O Ministério Público tem que estar atento. Inclusive, eu vou fazer essa denúncia, porque muito recurso público envolvido nessa questão. Vereador, hoje o prefeito eleito Emanuel Pinheiro tem 2 compromissos. Agora, pela manhã, às 11h30, ele se reúne com o governador Pedro Táxi no Palácio Paiaguás. Às 15h, com o atual prefeito da capital, Mauro Mendes. O que esperar dessas 2 agendas? Olha, eu espero que já seja um entendimento, né, para fazer a transição. É importante, o atual prefeito está dialogando com o prefeito eleito. Os 2 são amigos de longa data. O importante é que o meu partido apoiou o atual prefeito Emanuel Pinheiro, eleito, no sentido de que ele faça um governo popular, zere os recursos dos impostos pagos pela população e resolva o grande problema hoje da nossa cidade, que é a questão da saúde pública. Nós temos que qualificar melhor o gasto da saúde pública, porque hoje as pessoas estão agonizando, volto a repetir, no pronto-socorro, nas UPAs, e é preciso que o prefeito enfrente esse problema e ajude a resolver o problema da saúde em nossa capital. O senhor tem defendido uma saúde mais humana. O que é isso? Com quais ações? Olha, eu vejo que a saúde mais humana é primeiro você qualificar o gasto público, o dinheiro da saúde ser bem gasto, chegar na ponta, valorizar os profissionais, o cidadão chegar na unidade de saúde, no postinho, na policlínica, no pronto-socorro, lá ter médicos, ter enfermeiros qualificados, bem remunerados e não faltar o remédio, a vacina para nossas crianças. Não adianta apenas construir novos hospitais, novos pontos-socorro. É preciso investir no atendimento básico, na saúde básica, porque se você faz uma política na saúde, da saúde profilática, você vai desafogar o pronto-socorro, vai desafogar as UPAs da nossa capital. Então, eu penso que isso é humanização da saúde. Durante toda a campanha eleitoral, principalmente no primeiro turno, quando o senhor era candidato à reeleição, a gente viu o senhor em companhia do prefeito eleito Emanuel Pinheiro. Com a eleição de Emanuel Pinheiro e a reeleição do senhor, fica a pergunta, o senhor é um dos candidatos desse grupo político que está assumindo a prefeitura de ser candidato à presidência da Câmara de Vereadores da capital? Eu tenho conversado já com alguns vereadores que é importante, primeiro, antes de nós discutirmos nomes, nós discutimos uma proposta para ser implementada na próxima gestão da Câmara para recuperar a credibilidade do Parlamento Municipal. Nós precisamos dar uma resposta positiva para a nossa sociedade, a Câmara voltar a ser uma casa cidadã, próxima do cidadão, fazer as sessões itinerantes, dar total transparência ao gasto dos recursos do EDESP. Eu acho que antes de discutir nomes, tem que discutir uma proposta. E dentro dessa proposta, eu penso que qualquer que queira implementar uma proposta ética, uma boa política na Câmara Municipal, pode se candidatar. Em cima de uma proposta, eu coloco meu nome. Agora, se não tiver uma proposta de recuperar a imagem da Câmara, continuar o modus operandi aí, a Câmara com a alcunha de Casa dos Horrores, eu não estou fora. Dessa política aí, eu não faço. Mas eu estou vendo muita boa vontade dos 25 vereadores, tanto os eleitos como os reeleitos, de buscar um novo rumo da política. Eu volto a dizer, o recado nas urnas da população foi muito forte. A abstenção significa que a população não está contente com os modos operantes que a classe política vem adotando no nosso país. Obrigado, vereador. Boa sorte no novo mandato. Obrigado.